Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós estamos dando início a uma série de videoaulas sobre um tema muito importante para o Enem, que é de relacionar grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, contar, mensurar, tá? E em nossa primeira videoaula iremos falar de razão e proporção. Bem, iniciando com razão. Agora, para que serve esse conteúdo razão? Qual é o papel desse tópico da matemática no nosso dia a dia? Bom, galera, a razão nos ajuda a fazer comparações, assim como a proporção. Então notem que ele é um tópico importantíssimo, porque a tua prova de Enem, a tua prova do Enem de matemática, ela vem recheada de questões onde você vai ter que fazer comparações para ver se você tira proveito para o seu dia a dia, tá? Essas comparações, claro, você vai descobrir através de cálculos matemáticos. Depois que você realizar os cálculos, você vai optar. É melhor essa do que aquela porque eu gasto menos. Entenderam como serão as comparações? É melhor aquela do que essa porque eu vou desperdiçar menos. Então, a tua prova vem recheada desses assuntos que serão explicados nessas próximas videoaulas que envolvem relação entre grandezas. Então a gente vai começar falando de razão aí através de um exemplo, tá? Para te entender melhor como é que tu vai poder escrever essa razão, como é que tu vai poder fazer essa comparação que é de uma maneira bem simples. Então, olha, se em uma turma do terceiro ano do ensino médio há 30 meninas e 20 meninos, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então ele está pedindo para você comparar meninos com meninas nessa ordem. Então basta você escrever uma fraçãozinha da seguinte maneira: olha, meninos 20, meninas 30. Tá? 20 sobre 30, você já escreveu a razão, você já está fazendo comparação. O que essa razão quer dizer para a gente? Que na turma existem 20 meninos para cada 30 meninas. Beleza? Essa razão ela pode ainda ser simplificada. E aí você vai ter como resultado 2 terços. Tá? Como é que a gente faz a leitura dessa razão? Porque a gente sabe que a gente está fazendo agora uma confusãozinha, fração e razão, porque a semelhança é muita. Né? Como razão, a gente lê da seguinte maneira: olha, 2 está para 3. Essa é a leitura de uma razão. Assim como a fração, antes de ser reduzida, a gente poderia ler 20 está para 30, a forma reduzida 2 está para 3. Tá? E o significado é que há 2 meninos na sala para cada 3 meninas, ou 3 meninas para cada 2 meninos. Ô, delícia! Vamos lá para um item B, para a gente continuar aí o nosso estudo de razão. No item B, ele quer comparar o número de meninos e o total de alunos da turma. Tá? Então, meninos na turma são 20 e o total de alunos da turma são as meninas mais os meninos, que vai dar 50. Então, quando a gente vai comparar os meninos com o total de alunos, olha lá a razão. 20, que é o número de meninos, comparado com o total de alunos, que dá 50. Beleza? O que isso quer dizer? Que na turma há 20 meninos a cada 50 pessoas. Tudo bem? Essa razão ela pode ser escrita, né? Na verdade, essa comparação ela pode ser escrita de 3 maneiras. Na forma que vocês estão vendo aí, que é a forma fracionária, que pode ser simplificada ou não. Se você dividir o número de cima pelo de baixo, tá? Você vai encontrar a forma decimal, tá? E esse 0,4 em porcentagem equivale a 40%. Então são as 3 maneiras que você pode encontrar a resposta de uma razão. Na verdade, a resposta de uma razão é o número real, tá? O número pertencente a reais. Beleza? E o que significa isso? Que os meninos, no caso, né, representam 40% da turma. Os meninos, tem um errinho aí, no vez da letra A é a letra O. Os meninos representam 40% da turma. Beleza? Continuando.
A definição, bora para a formalidade. Dado dois números reais, A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão entre A e B ao quociente, ou seja, a divisão de A por B, e nós temos como resultado um valor pertencente a reais K. Agora um detalhe, né? A gente está fazendo associação muito à fração. Numa fração, o A é chamado de numerador, mas em razão ele é chamado de antecedente. O B é chamado na fração de denominador, mas aí na fração, na razão ele é chamado de consequente. E a leitura é A está para B. Deu para entender como a gente escreve uma razão? Como é que a gente faz a comparação utilizando razão? Então bora para um exercício aí para a gente fixar melhor a ideia. Então olha lá um exercício, tá? Um exercício do Enem de 2013, que diz o seguinte, exercício bem facinho aí. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão, aí está te perguntando já, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então, o que ele quer que tu faças? A razão, ou seja, a comparação entre as cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, tua missão é contar quantas cadeiras tem reservadas, que está representado pelas cadeiras escuras, e contar o total de cadeiras que tem nesse setor 3. Então, se você contar as cadeiras reservadas, que são as cadeiras escuras, tem 17, e agora você vai contar o total de cadeiras. Mas claro que não precisa contar uma por uma. Olha aqui. Nós temos aí 7 linhas e nós temos 10 colunas. Então, se eu multiplicar o número de linhas com o número de colunas, vai me dar o total de cadeiras. Ou seja, a minha razão vai ser 17 está para 70. Resposta letra A. Tá? Ou seja, 17 cadeiras reservadas em relação ao total de 70 cadeiras. Deu para entender? Então bora para um outro exemplo. Esse exemplo aqui ele cai bastante. Todo ano vem uma questão dessa, tá? Então, o segundo exemplo diz o seguinte: boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, olha, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o desempenho. Olha, ele te explicou qual é a razão que ele quer usar. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Então, para cada jogador, ele deu quantos pinos ele derrubou e o número de jogadas que eles fizeram. Tá? E aí ele pergunta para ti, olha, qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, para te matar essa questão, aí o que tu vais fazer? Tu vai escrever a razão, né, de cada jogador. Ele te explicou lá em cima qual seria a razão. A razão é total de pinos derrubados com número de jogadas. Tá? Então, bora lá. Jogador 1, qual foi a razão dele? Ele derrubou 50 pinos em 85 jogadas. Jogador 2, 40 pinos em 65 jogadas. Jogador 3, 20 pinos, né, em 65 jogadas. O próximo jogador, 4, 30 em 40 jogadas. E o último derrubou todos os 48 pinos em 90 jogadas. E agora, qual desses 5 obteve o maior desempenho? Tá? Nesse tipo de questão, o mais prático que tu tem que fazer logo, tá? É dividir o número de cima pelo de baixo. Não vai ter jeito. Divide aí nessa questão o número de cima pelo de baixo, né? Porque tu vai ter que encontrar qual é a fração que representa a maior quantidade. E do jeito que está aí está um pouco complicado. O mais fácil é logo você dividir o de cima pelo de baixo.
Então, 50 dividido por 85 dá aproximadamente 0,59. 40 dividido por 65 dá 62 centésimos. 20 dividido por 65 dá 31 centésimos. 30 dividido por 40 dá 75 centésimos. E 48 dividido por 90 dá 53 centésimos. Agora ficou mais fácil de analisar. Tá? Qual é o número decimal aí que é o maior de todos? O número decimal que é o maior de todos aí é o 75 centésimos. Então quer dizer que o jogador 4 obteve o maior desempenho. Deu para entender como a gente fez a comparação para poder analisar qual seria a nossa alternativa? Então é assim que vem no Enem, pessoal. Vocês viram que as duas questões aí elas estão básicas. Requer apenas que tu tenha a ideia de razão e saiba fazer algumas operações aí no caso da segunda questão, a divisão. Beleza? Continuando, olha. Aplicações do conceito de razão. Então, olha, nós temos a aplicação do conceito de razão em velocidade média, que seria aí basicamente a distância total, né, dividido pelo tempo total do percurso. Nós temos a densidade de um corpo, que seria a massa sobre volume. Nós temos densidade demográfica, que seria a população sobre a área, muito utilizada agora nessa época de pandemia, né, para ver se há influência, né, de tantas pessoas por metro quadrado, na questão da contaminação, né, a matemática aí intervindo diretamente na questão do isolamento, tá, a densidade demográfica, uma das coisas que estão sendo analisadas. E nós temos uma importantíssima, que cai muito no Enem, que é a escala, basicamente medida no mapa sobre medida real, ou medida no desenho, ou medida no maquete sobre a medida real. Dessa aí a gente vai falar especificamente em uma videoaula. Tá? Além de outras, né? Ainda tem a porcentagem, que também é uma razão centesimal. Né? Então aí são aplicações do conceito de razão que também pode aparecer na prova de vocês. Tá? Mas escala a gente vai falar com um pouco mais de calma. Tudo bem? Deu para entender o que é razão? Agora a gente vai falar aí de proporção. A ideia também é comparar, só que a gente não compara apenas dois valores, tá? Geralmente proporção aí a gente precisa de mais valores aí para estar fazendo a comparação. Beleza? Então a gente vai começar de novo com um exemplo para a gente entender e o ponto de partida vai ser aquele probleminha inicial, tá? Dá uma olhada aí. Se em uma turma de terceiro ano do ensino médio há 30 meninas e 20 meninos, e em uma turma do segundo ano, também no ensino médio, há 14 meninos e 21 meninas, qual será a razão entre o número de meninos e o número de meninas em cada turma? Então, bora lá primeiro para a turma do terceiro ano. Isso nós já fizemos na questão quando envolvia razão. Tá? Existem aí 20 meninos para cada 30 meninas. Simplificando, nós temos aí 2/3. Dois meninos para cada 3 meninas. Bora lá para a turma do segundo ano? Na turma do segundo ano existem 14 meninos para cada 21 meninas. Detalhe, essa fração também aí, essa razão, ela pode ser simplificada por 7. E quando a gente simplificar por 7, a gente vai encontrar também 2/3. O que quer dizer isso? Que a razão 20/30 é igual à razão 17/21. Por que elas são iguais? Porque nós acabamos de descobrir que elas representam a mesma quantidade. Tá? Então, se essas duas razões são iguais, nós temos aí uma proporção. Então, Léo, tu queres dizer para mim que a proporção é a igualdade entre duas razões? Isso mesmo. A proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. Deu para entender o que é proporção? Como é que a gente vai ler essa proporção? Olha a leitura de uma proporção. 20 está para 30, assim como 14 está para 21. Esse sinal de igualdade ali seria o nosso assim como. Então, olha, lê a primeira razão. 20 está para 30, assim como 14 está para 21.
Beleza? Proporção a igualdade entre duas razões, está entendido? Dessa proporção aí, desse exemplo, a gente vai tirar duas propriedadezinhas. Bora lá para duas propriedades importantes aí que vão envolver, que vão estar relacionadas aí nas nossas próximas videoaulas. Então, olha lá. Eu tenho essa proporção que encontrei na questão anterior. E se eu fizer aqui, olha, a multiplicação desses dois elementos, o meu resultado vai ser 420. E se eu multiplicar aqui esses dois elementos, o meu resultado também vai ser 420. Então aqui nós temos uma propriedade, isso vai acontecer sempre. Olha. Primeira propriedade. Né? Esses dois elementos aqui, eles são chamados de meios, aí na nossa proporção, e esses dois elementos aqui, eles são chamados de extremos. Então o que essa propriedade diz para a gente? Que o produto, ou seja, a multiplicação entre os meios é igual à multiplicação entre os extremos. É aquele famoso multiplica cruzado que tu já usa há muito tempo. Aí esse multiplica cruzado faz o x uma propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Essa propriedade acho que já era conhecida. Bora lá para a segunda propriedade. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui a minha proporção e eu vou somar os antecedentes e somar os consequentes. Ou seja, somar os numeradores e somar os denominadores. Olha o resultado que deu aqui para mim. Deu essa razão 34 sobre 51. Essa razão 34 está para 51, ela pode ser simplificada por 17. Ela sendo simplificada por 17, olha o resultado que eu encontrei. Tá? Então, esse resultado que eu encontrei aí, o 2/3, né? Se tu te lembrar um pouquinho, ele é a simplificação da primeira razão, 20 sobre 30, e ele é a simplificação da segunda razão, 14 sobre 21. Com isso eu posso concluir o seguinte, olha, que o 20 mais 14 sobre o 30 mais 21, ele é igual a essas razões. Por quê? Essas três frações que eu armei aí, elas produzem o mesmo resultado. E o que quer dizer essa propriedade? Que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como 14 está para 21, assim como 20 está para 30. E eu armei uma proporção aí com três razões, sem problema algum. E essa segunda propriedade, ela vai nos safar em alguns exercícios aí de matemática que envolve relação entre grandezas. Não esqueçam dela, tá? Não esqueçam dessas duas propriedades no caso. Beleza? Então, olha, bora lá para a formalidade. Chamamos de proporção a igualdade de duas razões. Beleza, duas maneiras de se escrever, tá? E aí, olha, B e C os meios, A e D os extremos, A está para B assim como C está para D, e a primeira propriedade que eu mostrei para vocês, olha, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Agora a segunda propriedade para vocês, eu mostrei ali ela apenas com soma, mas ela funciona com soma e subtração. Ela diz o seguinte, olha, qualquer que seja a proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Tá? Dá uma olhada aí. Essa segunda propriedade nós vamos utilizar bastante quando nós formos resolver problemas que envolvem divisão em partes proporcionais. Tá? Que a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Tudo bem? Bora fazer um exercíciozinho a respeito de proporção, para te entender melhor. Primeira atividade. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição.
Considere que a distância real com conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metro. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medida em polegada, e a distância real. Considerando que o espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente à tela com conforto visual, a distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próximo de. Então preste atenção que o problema está dando relações aqui entre grandezas. Olha o que ele diz aqui, olha, que com 38 polegadas, se a TV tiver, 32 polegadas, ele pode se posicionar a 1,8 metros. E como ele tem uma televisão de 60 polegadas, a quantos metros ele pode se relacionar, ele pode ficar de distância da TV para ter o conforto visual? Então eu posso dizer o seguinte aqui, olha, eu posso relacionar através de proporção. Eu posso dizer que 32 está para 1,8, porque com 32 polegadas ele fica a 1,8 metro da TV, assim como 60 polegadas está para a distância que a gente quer descobrir. Deu para entender? Então relacionei aí as grandezas polegada, a grandeza polegada com metro, na primeira razão, e do outro lado, na mesma ordem, a grandeza polegada com metros, tá? Que é o que a gente quer descobrir. E aí a gente vai usar aquela primeira propriedade, eu vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? O 32 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e eu vou multiplicar 60 vezes 1,8, que vai dar 108. 108 dividido por 32 dá 3,37. Então, nossa alternativa aí é a letra D. Tá? O caboclo com uma TV de 60 polegadas pode ficar a 3,37 metros de distância dela. Deu para entender como foi feita essa relação? Tá? Então, bora para mais um exemplo. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como por exemplo as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme os dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga, por uma bacia sanitária ecológica? O problema está te propondo o seguinte, ele diz lá no começo, tá? Ele quer saber a economia diária, não esquece disso. Ele te diz lá no começo que uma bacia ecológica gasta 6 litros, enquanto uma não ecológica gasta 15 litros. Ou seja, se você usar a ecológica, você tem uma economia de 9 litros. Tá? Então, a ecológica gasta 6 e a não ecológica gasta 15. Se você gastar 60 litros por dia com uma não ecológica, quanto é que você vai gastar com uma ecológica? Se você descobrir quanto você vai gastar com uma ecológica, você consegue descobrir a economia diária. Porque ele já te disse aí que uma não ecológica gasta 60 litros por dia. E ele quer que tu descubra primeiro quanto gasta uma ecológica por dia, que é para você poder fazer a comparação. Então eu vou arrumar uma proporção da seguinte forma, olha. Vou dizer que 6 está para 15, ou seja, enquanto uma ecológica gasta 6, uma não ecológica gasta 15, assim como o que gasta uma ecológica por dia, a não ecológica gasta quanto? 60. Tá? Então 6 está para 15, assim como x está para 60. O detalhe da questão aí, pessoal, agora é você multiplicar cruzado,
produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? O 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e eu vou multiplicar 60 vezes 3, que dá 360. E aí você vai dividir o 360 por 15, que vai dar 24. E aí, se tu for vir na letra A, agora tu vai te agoniar e vai errar a questão, porque o que você descobriu aí foi quanto gasta por dia uma bacia ecológica. Tá? E o problema está te perguntando quanto você economiza. Então você acabou de descobrir que a ecológica gasta 24 litros, enquanto a não ecológica gasta 60 por dia. Dá para descobrir a economia? Dá. Então a tua resposta vai ser 60 menos 24, já que a não ecológica gasta 60 e a ecológica gasta 24, uma economia de quantos litros? 36 litros, ou seja, a alternativa aí para a gente é a letra B. Deu para entender como a gente resolve problemas de razão e proporção? Galera, um beijão, espero que tenha entendido. Até a próxima.